Fala, meus compadres, aqui é o Jefferson, pode me chamar de compadre. Estou aqui para hoje fazer meio que um vídeo para ajudar no entendimento. Não gosto de dizer vídeo resposta porque quem sou eu para responder? Mas recentemente nós tivemos o Jones Manuel, ele teve no podcast do Flow. E foi feita uma pergunta para ele como que ele justificava a morte de milhões de pessoas do segundo o regime comunista, né? E ele começou um malabarismo lá, histórico, de argumentos. Ora, ele usava aquela regra do pau que bate Chico, bate em Francisco. Ora, era dois pesos, duas medidas. Ele não seguiu bem a certo um jeito correto de fazer uma defesa. Por quê? Vou falar da minha área, área da analítica, né? Que eu faço análise de dados e desenvolvimento de sistema, né? E nela a gente tem o quê? Você tem um espaço amostral, né? Que são todas as probabilidades que pode acontecer de resultados, de um fato ou de dois fatos. E daí você tem uma variável que ela é inconstante, né? Uma variável que você tem que encontrar ela. E é essa variável que você vai trabalhar, né? E o que, que ele falou no vídeo? Ele falou mais ou menos assim. Vou pegar ponto por ponto, para ver se vocês entendem antes de eu falar. Ah, vamos lembrar que no Camboja, o Camboja teve apoio dos Estados Unidos. Logo em seguida, ele falou que Cuba foi sabotada pelos Estados Unidos. Sem entrar mais no critério, só pegando a parte analítica do que ele falou. Então, o que, que atrapalha? É a ajuda dos Estados Unidos ou a intervenção negativa dos Estados Unidos? Porque se for ajuda, a intervenção negativa deveria ajudar nos ideais. E se for a intervenção negativa, a ajuda deveria ter ajudado nos ideais. Sem a gente entrar em critério, porque quando ele falou do Camboja, ele quis se referir ao Khmer Vermelho, que matou um terço da população do país, no massacre que ele gerou lá, rumo à coletivização, que eles tinham uma visão um pouco diferente do comunismo. Eles queriam fazer um comunismo rural, ok. Mas mesmo que os Estados Unidos, que ele quis falar, vamos colocar nesse ponto porque o Camboja lutou contra a China. De fato, o Camboja lutou contra a China, o Vietnã, lá o Vietnã lutou contra a China também, por causa que a China já tentou invadir o Vietnã, né? Toda a península indo-chinesa ali, ela já foi assediada pela China. Ok, mas só porque os Estados Unidos deu armamento para eles, não justifica que isso é culpa dos Estados Unidos por eles terem feito aquilo com a população. Se eu chego e patrocino um grupo, e aquele grupo que era para pegar o dinheiro para ajudar, sei lá, crianças a comprar armas e fazer uma chacina, isso não é culpa minha. O acordo era um e eles foram lá e fizeram outra coisa. Então, se a gente for olhar esse malabarismo histórico dele, você já vê que ele, nas próprias palavras dele, ele já entra em contradição. Segundo, que essa questão histórica que eu acabei de mencionar, né? Não faz sentido. Porque a intenção de quando ele contribuiu com o dinheiro lá era para lutar contra a China. De fato, os Estados Unidos ele não liga muito pra ideologia. Desde que naquela hora você é inimigo do inimigo dele, ele é seu amigo. Ele é pragmático, os Estados Unidos. Enfim, né? Também não sou um defensor dos Estados Unidos. Aqui nesse canal já vai ter vídeo essa semana falando um pouco sobre os Estados Unidos. E em breve vão ter mais coisas falando sobre os Estados Unidos. Ah, daí ele chega e fala de Cuba, né? Que Cuba foi lá e os Estados Unidos colocou embargo. Mas, meus queridos, primeiro, a gente vai ter que pegar algum contexto, eu vou ter que explicar uma coisa muito simples. Comunismo e capitalismo, eles têm uma semelhança que é o quê? Ambos são formas de você organizar o comércio. O comércio existia antes do capitalismo, perdão. Existia antes do capitalismo. Só que o capitalismo ele veio um processo natural, graduativo ao longo dos anos. O comunismo, ele também teve várias intervenções, teve uma inspiração muito grande para ele, que foi as comunas lá de Paris, né? Mas ele foi uma criação de Karl Marx. Que eu não vou dizer que ele não é ele é um autor muito bom, foram 3 livros de 800 páginas. É uma das maiores e melhores obras econômicas que você tem para poder se usar. Eu só li o primeiro e o segundo volume, não li o terceiro, que é onde ele dá a solução. Eu tenho alguma certa noção do terceiro, porque com base no segundo e no primeiro ali que eu li, eu vejo outras pessoas que falaram que leram o terceiro e falam sobre ele, eu falo, não, isso faz sentido. Então não vou mentir, vou ser sincero com vocês, eu não li o terceiro, só li alguns fragmentos deles que me interessava mais. Algum dia, quem sabe, com a força do bom senhor, eu venha ler. Então, o comunismo e o capitalismo, ambos se assemelham nisso. Ambos eles são formas de organizar o comércio. Só que um surgiu de uma forma natural, espontânea, e foi adotada e depois oficializada, e o outro uma forma criada na cabeça de um único homem, que foi vou dizer assim, o funil, o catalisador de vários outros conceitos que vieram ao longo do tempo, mas que até hoje não foi implementado em lugar nenhum com sucesso. Apenas esse critério. Ah, daí o Jones Manuel fala bem assim: ah, mas o
comunismo ele nunca foi posto de maneira correta. Mas o capitalismo, se a gente for olhar também, nunca foi posto de maneira correta. Porque se a gente for pegar os dois expoentes mais abrangentes do capitalismo que a gente tem hoje em dia, é a escola de Chicago, que é a dominante, e a escola austríaca. Tanto que muitos termos que é da escola de Chicago, as pessoas pensam que que é uma pessoa marxista, que nem o assistencialismo, você dá auxílios. Não, isso é a escola de Chicago. Keynes falava muito disso daí, o famoso keynesianismo, onde o governo ele pode interferir e gerar através do gasto público um aumento do PIB. O governo ele vai lá e constrói infraestrutura, seja portuária, linha férrea, rodoviária. Isso vai gerar riqueza para o país, porque vai gerar emprego e depois a população vai usar daquela iniciativa privada enriquecendo. Essa visão também não está errada, mas se você for pegar e estudar de verdade, o que a gente tem hoje em dia, na verdade, são duas visões diferentes, mas parecidas, vamos dizer igual, mas diferente, como tem um amigo meu que diz, do liberalismo. A escola de Chicago, que eu acabei de citar, e a escola austríaca, que ela é mais radical, vamos assim dizer, que ela fala que o Estado ele tem que cuidar da defesa, um pouco da segurança, um pouco também da saúde e emitir a moeda. Isso acho que é na visão do Mises. Daí você tem outros autores que já reduzem mais ainda. Vamos pegar o Mises, que é o principal que mais encabeçou esse pensamento. Então, se você for olhar tanto na visão de um quanto o outro, o capitalismo não foi implementado. Os dois têm esse pensamento em comum, que ele não foi implementado em sua plenitude. E se você olhar da visão austríaca, que vê hoje em dia o capitalismo de uma visão que ele está mais hoje de um modo mais keynesiano, eles vão falar que o capitalismo não é um capitalismo de verdade. E vice-versa, se você pegar um keynesiano, um Chicago Boy, como foi conhecido o pessoal lá do Chile, que eram os brasileiros que foram lá economista, for estudar lá em Chicago, eles também vão falar que o capitalismo hoje não está pleno, porque tem muitas coisas do keynesianismo, muito pensamento da escola de Chicago que não foi implementado ainda. Então, essa visão que ele fala, não foi implementado, então por isso não é culpa. Também não entra nessa. Eu penso da seguinte maneira, se quem foi lá, fez com a intenção, usou de cunho aquele pensamento político, então tem culpa sim. Vamos dar um exemplo. Falam tanto que o feudalismo foi um momento ruim, porque havia muitas guerras, mortes das guerras por culpa do feudalismo. Por quê? Porque era um modo vigente ali, se não tinha um jeito melhor de se organizar, então tinha aquela desorganização e tinha aquela guerra de vários feudos, porque eram pequenas propriedades. Ok, a culpa foi do feudalismo. Mas por que agora a culpa não pode ser do comunismo quando eles tentaram implementar alguma coisa? Ué, eles não chegam e falam que o capitalismo mata milhões de pessoas de fome, essas coisas? Sendo que o capitalismo não é uma ideologia política, mas sim uma forma de organizar mercado? Como é que na hora que é para falar do comunismo, não, o comunismo não matou porque ele nem foi implementado. Mas na hora que é falar do capitalismo, que também a gente pode usar esse argumento, não foi. Então você percebe que fica dois pesos e duas medidas, não segue aquela regra do pau que bate Chico e bate em Francisco. Então quando vocês forem observar uma pessoa que nem ele, que fala muito bonito, meu povo, tome cuidado. Vocês observem e façam uma análise das palavras da pessoa. Como a gente tem lá na parte da probabilidade, no cálculo, a gente tem que sempre achar um valor que vai ser a referência. Então, quando você for pegar um discurso que nem desse cara, pegue valores de referência. O que é um valor de referência ali, como eu citei? Como ele chegou e falou que o comunismo não foi implementado, e depois quando ele falou que o capitalismo matou milhares de pessoas. E lógico, você também tem que ter um conhecimento prévio na área. Porque a maior parte das pessoas não sabe que comunismo e capitalismo são iguais, só que diferentes. O comunismo, se a gente for colocar ele é uma espécie de um capitalismo onde você vai ter uma interferência ideológica, onde você vai criar as comunas vão dizer assim, vamos pegar o Paraná. Vamos dizer que o Paraná ele vai se tornar um país independente. Daí a gente vai diminuir mais ainda esses países. Vamos transformar cada região do Paraná em um país menor. Por quê? Porque é comuna, comunidade, pra você centralizar o máximo que você puder, o mais próximo das pessoas. Entenderam o que é comunismo? E o outro ponto que ele não acredita nessa história do ciclos de mercado, que você for olhar na visão liberal, principalmente na austríaca, acredita-se que tem que ter ciclo. Na minha visão, o ciclo é uma regra do mercado. Quando eu digo mercado, estou falando do comércio como um todo. Então, indiferente se o comunismo quer retirar isso, eu acredito que ele não vai conseguir retirar, mas essa é a característica do comunismo. Não existe ciclo lá. Porque eles acreditam que você consegue, através de cálculo, analisar tudo essa questão do ciclo. Em um outro vídeo eu explico o que é esse tal de ciclo que o comunismo odeia. E eliminar o ciclo e sempre ter só um crescimento gradual da economia. É apenas isso, são duas formas de se organizar o comércio. Lógico, depois, a partir dessa base, você vai tendo um crescimento onde se altera. Mas se você fizer isso que eu falei para você, ter um conhecimento básico do que está sendo falado, do que está sendo estudado, e um raciocínio lógico em cima, você consegue pegar as nuances ali e ver as incoerências do que a pessoa fala.
Quero agradecer você que ficou até aqui para assistir esse vídeo aqui. Pode tentar ser um pouco confuso, mas a intenção é que ele seja um pouco confuso para instigar você a curiosidade. Mais vídeos virão para explicar esse vídeo aqui. Eu vou explicar o que é ciclo, eu vou explicar um pouco melhor o que é capitalismo, vou falar da história do capitalismo, menos coisas vou fazer pro comunismo. Então fique atento nesse canal, porque eu não digo que será semana que vem ou na próxima, mas em algum momento virá. Tem muito conteúdo interessante, vale a pena você assistir. Esse vídeo está sendo gravado fora da data comum que geralmente eu gravo. E então, pedir para você se inscrever no canal. Se você já chegou até aqui, se inscreve no canal. Deixa um comentário para mim saber que você está chegando até o final. Coloca um F de final aí para mim no comentário. Ajuda muito no engajamento. Deixa um like também. Se inscreve nas outras. Vai conferir as nossas iniciativas da casa, que nem o podcast Prosa de Compadre, o Além da Quimera e o Projeto Malaquias. Um forte abraço, meus colegas, e até mais.